Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, e eu tô muito contente, muito feliz por mais um dia, mais uma oportunidade de eu e você estarmos aprendendo com Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo Atos de número 9, e olha que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los pessoas a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, porque eles ouviram a voz, mas eles não enxergaram nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram pelas mãos e levaram ele para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão, Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhes: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele para que ele pudesse receber a visão de volta. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os quais invocam o teu santo nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo a sua mão sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantou-se e foi batizado. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar presos os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Enquanto Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, trouxe aos apóstolos e lhe declarou como ele vira ao Senhor do caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam, os irmãos desceram-no a Cesareia e enviaram para Tarso.
Então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, e ali lhe encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viraram-no e converteram-se ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-o lavado e colocaram em um quarto alto, e como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles quando lhe chegou, e levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, como um certo Simão curtidor. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui a gente vê mais um pedaço da história, onde era pregado as Escrituras, pregado as boas novas de Jesus Cristo. E eu quero dar ênfase aqui, meus amados, a um homem chamado Saulo, que hoje nós conhecemos ele por Paulo. A gente vê, meus amados, que a Escritura está dizendo aqui, o início, quando começa a aparecer o nome de Saulo, que Saulo ele era um homem extremamente religioso, e através da sua religião, ele tinha condutas erradas, né, perante Deus, pois ele prendia e matava todos os cristãos. Todos aqueles que pronunciavam o nome de Jesus, pregando as boas novas de Jesus, Saulo entendia-se que era contra a sua religião, contra os seus ensinamentos. Eles diziam que isso eram blasfêmias. E ali ele judiava de muitas pessoas, torturava muitas pessoas, entre homens, mulheres, crianças, todos eram levados em prisões, e muitos deles também acabavam morrendo, né? Tendo morte cruéis, como a gente viu a morte de Estevão, que Saulo também fez parte da morte de Estevão. Então, meus amados, a gente vê que aqui começa a mudar a história deste homem. Ele era um homem muito douto, ele era um homem muito rico, ele era um homem que tinha livre acesso por todos os lugares, pois ele era romano, e é Roma que dominava. Então, o que acontece? Ele tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha todas as coisas. Ele era um homem fiel, sim, às Escrituras que ele entendia que era o certo, aos seus ensinamentos. Ele foi ali doutrinado aos pés de Gamaliel, que era um dos principais, né, professores ali da época, né, mestres. E ele, meus amados, ele vai ter um encontro agora. Um encontro com quem? Um encontro com Jesus Cristo. Meus amados, Saulo, ele estava indo a uma missão. Ele estava indo a Damasco, ele pegou essas cartas para ir até Damasco para prender essas pessoas. E quando ele estava indo a caminho no deserto, indo para Damasco, a um certo momento, a palavra de Deus diz que o céu se abriu e uma voz apareceu audivelmente para Saulo e para todos os seus guerreiros que estavam, os seus soldados que estavam junto dele, indo praticar um ato cruel. E a palavra de Deus diz que Jesus disse com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus está dizendo para ele, meus amados, por que tu me persegues? Indicando que aquelas pessoas que ele estava matando e ele estava perseguindo era o próprio Jesus. Porque Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, e ele trouxe a nova aliança, a aliança eterna, que é incorruptível,
é indestrutível, não há nada que possa destruir essa aliança, meus amados. Apóstolo Paulo, ele estava indo contra Jesus. O ato dele simplesmente maltratar um cristão, prender um cristão, ou até martirizar um cristão, ele estava cometendo esses atos contra o próprio Jesus. Mas aqui ele era arrogante, entende? Ele era ignorante, ele estava seguindo o que ele tinha aprendido. E nesse momento que Jesus se apresentou para ele não ouviu falar, o próprio Jesus se apresentou a ele. Por que tu me persegues? Ele automaticamente entendeu que é Senhor. Ele diz assim: quem és tu, Senhor? Ele reconheceu que é algo divino que falou com ele, algo muito mais poderoso do que tudo aquilo que ele servia. E ele disse o Senhor a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Meus amados, olha o que Jesus disse para ele: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Você não está perseguindo essas pessoas, você não está matando essas pessoas, você está matando a mim, você está perseguindo a mim. Eu morri por eles, eu dei vida para eles e você agora está fazendo isso com eles. É contra mim que você está fazendo isso. Entende? Então, meus amados, a gente vê que Jesus aqui se apresentou a ele. E nesse momento, a gente vê que apóstolo Paulo, que era Saulo naquele momento, reconheceu senhorio em Jesus Cristo. E ele ali estava tremendo, atônito, né? E ele perguntou: o que queres que eu faça? E Jesus disse para ele: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E automaticamente, meus amados, o Senhor já apareceu para Ananias também. E ele falou com Ananias: Ananias, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, o Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber de volta a sua visão. Naquele momento, meus amados, que Jesus apareceu para Saulo e deu uma direção para Saulo, ele ficou cego. Ele ficou literalmente com a visão totalmente obscura. Ele não enxergava mais nada. E ele foi guiado pelos próprios soldados até o lugar onde Jesus mandou ele ir. E naquele momento ali, ele estava 3 dias sem comer, sem beber, e eu acredito, orando, clamando a Deus. E nesse momento, Deus foi lá e enviou Ananias, para que Ananias orasse sobre ele, impunhasse as mãos sobre ele, para que o Espírito Santo de Deus viesse sobre ele e ele pudesse ser restaurado a sua visão. E isso aconteceu. E logo em seguida ele foi batizado por Ananias. Aqui começa, meus amados, a história de um homem chamado Saulo. Saulo significa da linhagem de Saul, que é grande, significa grandeza. E a gente vê que posterior as pessoas começam a chamar ele de Paulo, que também significa pequeno. Então o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Por quê? Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. Amém? Meus amados, Saulo foi perdoado de tudo aquilo que ele estava fazendo de errado, mesmo matando pessoas? Foi. Jesus perdoou ele, porque ele reconheceu que Jesus era Senhor e que tudo aquilo que haviam ensinado ele no passado e toda aquela doutrina que ele estava praticando era errada. E quando Jesus mostrou o caminho para ele, a direção, ele rasgou o coração e ele quis o ensinamento de Cristo. Ele quis servir as boas novas do Evangelho. Ele quis ser fiel às palavras de Deus. Neste momento, Jesus perdoou ele? Perdoou de tudo, meus amados, de tudo. Deus te perdoa de tudo. Se você rasgar o teu coração e pedir perdão, se você roubou, se você matou, se você estuprou, não sei o que você fez, eu não sei o que o ser humano é capaz de fazer, coisas horríveis. Mas se essa pessoa se arrepender, rasgar o coração diante de Deus, Deus vai ter misericórdia dela sim. Porém, olha que Deus falou a Ananias a respeito de Saulo. Porém, eu vou mostrar para ele quão grandes coisas ele deve sofrer
por causa do meu nome. Deus apagou a sentença dele, apagou, ali a conta dele, tudo que tinha feito? Não, meus amados, ele vai ter que pagar a conta. Então, uma coisa que eu tenho a dizer para mim e para você: tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso não tem como fugir. Apóstolo Paulo aqui se arrependeu de tudo que ele fez, se arrependeu, mas ele pagou um alto preço, meus amados. A gente vê que Deus realizou grandes coisas. A gente pode ver que o Novo Testamento, quase tudo foi ele que escreveu, através do Espírito Santo de Deus. Ele foi um homem fiel até o fim. Deus, através dessa visão que Deus deu para ele, e foi revelando ao longo do caminho, ele seguiu fielmente a palavra de Deus. Porém, ele pagou um alto preço. Tudo que ele fez no passado, ele teve que pagar conta. Ele sofreu muito. Ele viveu basicamente o tempo todo, em cisternas. Cisterna, meus amados, é coisa terrível. É bem para baixo da terra, onde existe um esgoto, onde existe ratos. Ele vivia ali, nu, pelado, sabe? Com fome, com frio, no meio de leptospirose, no meio de um monte de coisa. Ele entendeu o quão importante era sofrer pela palavra de Deus. Entende? Porque tudo que ele fez no passado, ele teve que pagar. Deus mostrou para ele qual é o motivo de sofrer pelo nome de Jesus. Então, meus amados, Paulo, lá para frente, ele fala também que ele sofreu muito. Ele diz ali sobre os seus sofrimentos, que ele sofreu muito, os açoites, todas as coisas que ele sofreu, por causa de tudo isso. Então, meus amados, nós temos que ter, o entendimento que tudo que a gente faz aqui nessa terra, nós vamos colher, sejam coisas boas ou coisas ruins. E isso que eu falo para você, não existe pecadinho e pecadão, não existe coisas graves, coisas mais baixas, não. Perante Deus é uma coisa só. Se você erra ou peca contra Deus e continua vivendo uma vida de pecado, você vai ter consequência. Você vai ter consequência. Se você não buscar o arrependimento de coisas que você sabe que você não deve fazer, não se rasgar o teu coração e pedir para que Deus te liberte de tal coisa, para que você possa ter uma vida melhor perante Deus, que a tua família seja melhor, seja mais abençoada por Deus. Se você não entender isso, meus amados, você vai sofrer certas coisas pro resto da sua vida, enquanto você não aprender. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele entendeu. Foi instantânea a conversão dele. Jesus apareceu para ele, lógico, isso é maravilhoso, Só quem teve essa oportunidade pode dizer. E eu tenho a felicidade de dizer para vocês que eu já tive uma experiência assim. Onde um dia eu estava muito fraco na fé, faz mais ou menos uns 2 anos, eu acredito uns 2 anos, né, esposa? Mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava muito abatido. Lembra de Davi? Porque está abatido a minha alma? E a minha alma estava abatida, meus irmãos. Eu estava muito fraco na fé, debilitado, por causa dos sofrimentos, por causa das lutas. E eu deixei me abater, sabe? E eu não estava mais com força nem para orar direito. Não tinha mais o fervor. E eu estava entrando em desespero, porque não era aquilo que eu queria para a minha vida. E a minha esposa, ao observar o meu semblante, a minha fraqueza, ela me perguntou o que estava acontecendo. Por que eu estava debilitado dessa forma? Por que eu não estava orando mais do jeito que eu orava? Buscava mais do jeito que eu buscava? Lia as escrituras como eu lia? Por que eu estava fazendo aquilo? E eu, sem respostas, eu disse, eu não sei. Eu não sei porque minha alma está abatida dessa forma. Mas espere em Deus. A palavra de Deus não diz? Espere em Deus. Espere em Deus. E naquele momento eu fiz a oração com ela da noite, clamamos a Deus juntos e eu me deitei. Nesse momento que eu me deitei, meus amados, o Senhor abriu minha visão espiritual e eu pude ver claramente. É algo muito surreal. Eu enxergava a matéria e eu enxergava o espiritual. Abriu as duas visões minhas, eu enxergava as duas coisas. Eu enxergava as paredes da minha casa, mas eu enxergava além das paredes também. É maravilhoso isso. E nisso que o Senhor abriu a minha visão, eu vi o próprio Senhor descendo na porta da minha casa, assim, ó. Ele desceu, assim, ó. Puf. Era coisa grandiosa, meus amados. Eu não tinha condição de olhar pro rosto dele, eu olhava só o corpo. Porque era algo surreal, sabe? Não tem palavras para descrever. Eu vou tentar descrever para vocês, mas não tem como, é só vivendo.
E naquele momento ele começou a entrar na minha casa. Ele entrou pela minha cozinha, né? Ele foi até o corredor que vai para os quartos. Ele entrou na porta do meu quarto e ele foi até a cabeceira do meu lado. E ele encurvou a cabeça sobre mim para olhar para mim. E eu não conseguia olhar porque era muito poder, era muito grandioso. E ele disse essa seguinte frase para mim, meus amados: filho, eu precisava te visitar. No que ele falou aquilo, meus irmãos, ele estendeu as suas mãos e ele colocou sobre o meu ombro. A hora que ele encostou a mão dele no meu ombro, eu não tenho nem como explicar mais, porque entrou num sobrenatural, sabe? Desapareceu tudo, desapareceu matéria, desapareceu tudo. Eu só senti uma alegria profunda e uma claridade que não existe. É uma claridade... Não existe, é espiritual. E eu senti dentro de mim, assim, ó, subiu assim dentro de mim, assim, algo tão profundo, tão forte. E eu comecei ali a profetizar muitas palavras, que nem em Atos, sabe, em Atos 2 que nós lemos já, que todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus, e com línguas repartidas de fogo, eles começaram ali a falar em línguas diferentes. Assim também foi na minha vida, eu fui cheio, né? E numa certa pregação que eu estava dizendo na igreja, eu falei assim, e eu fiquei muito tempo com aquela alegria, com aquela felicidade, e minha esposa ainda me corrigiu, falou: não, até hoje você está com essa alegria. Então, meus amados, esse é o meu combustível, este é o que me faz continuar, sabe, lendo, ensinando, aprendendo com Deus, sabe, as Escrituras, porque Jesus, ele está todo o tempo conosco, o Espírito Santo de Deus está todo o tempo nos observando e querendo nos ajudar. Aquelas pessoas que abrem o teu coração e pedem ajuda, o Espírito Santo de Deus entra em ti e faz, sabe, a transformação como fez em apóstolo Paulo. Então, para mim não estender muito, meus amados, eu quero enfatizar só sobre isso. Apóstolo Paulo, que era Saulo, ele rasgou o coração, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito de errado, para ele viver as boas novas do Evangelho. Então, meus amados, essa é a palavra que Deus tem ao seu coração. O arrependimento gera milagre. Aquela pessoa que se arrepende de todos os seus maus caminhos, de todos os seus vícios, de todos os seus pensamentos errados e quer se corrigir perante a palavra de Deus, é só você rasgar o teu coração, deixar o Espírito de Deus entrar verdadeiramente em ti. Amém? Que Ele vai fazer a transformação em você. Eu sei que eu e você não temos forças para sair de um vício, para sair de um pecado, de uma transgressão, de uma iniquidade. Porque iniquidade, meus amados, é você saber que você não deve praticar tais coisas e você continua. Isso é um pecado deliberado, isso daí te leva à morte. Seja pecado de pornografia, seja a transgressão de você ser viciado em álcool, ser viciado em cigarro, em drogas ilícitas, né, em prostituição, em adultério. São tantas coisas, meus amados, que levam o homem ao inferno. E às vezes o homem não tem a força para sair deste mal. Está tão enraizado dentro dele que ele não consegue viver sem isso. A roda dos escarnecedores, vivendo no meio de pessoas que só falam coisas ilícitas, só falam coisas que não edificam o homem, mas destrói o homem. Porque lá em Salmos diz, né, que bem-aventurado o homem que não senta nas rodas dos escarnecedores, né, mas ele sim entende a palavra de Deus e serve a Deus e vive a palavra de Deus. Então, meus amados, se você quer realmente ser um cristão, realmente quer ser transformado na tua vida, verdadeiramente, e viver o Evangelho, você tem que se arrepender de tudo que você faz de errado, que você sabe que não é bom, e você se converter através do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo se converteu. E ele foi fiel até o final. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, meus amados, com essa palavra, e Deus traga revelação e te dê forças para você conseguir vencer todas as suas dificuldades. Deus te abençoe.